50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de uma espiritualidade saudável. Dia 6. Jesus, o templo de Deus. Quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, fez uma aliança com eles que incluía não somente as leis morais e leis cerimoniais, mas a construção de um local exclusivo de culto e encontro com Deus, o tabernáculo. Isso se encontra em Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Todos os atos do culto e da adoração só poderiam ser realizados neste local, que inicialmente era uma tenda móvel. Depois, o tabernáculo se tornou uma construção fixa feita pelo rei Salomão na cidade de Jerusalém, o centro político e espiritual de Israel. Isso se encontra em 1 Reis, capítulo 9, versículo 3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E durante todo o período do Antigo Testamento, o templo era o local exclusivo do culto, da adoração e do encontro com Deus. Embora muitos outros povos tivessem seus santuários e templos, Deus só aceitava o culto prestado nesse local. Jesus Cristo deixa isso claro ao afirmar para uma mulher samaritana que adorava do seu jeito que a salvação vem dos judeus. Isso se encontra em João, capítulo 4, versículo 22. Mas ele também a ensina que uma transição estava sendo iniciada através da sua presença e missão de morrer na cruz e ressuscitar, conforme indica em João capítulo 4, versículos 20 e 21. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quando Jesus disse isso, não estava excluindo estes lugares, mas dizendo que a exclusividade de Jerusalém e do templo estava para terminar, porque o templo de Jerusalém também faz parte da lei cerimonial. Mas onde então seria o lugar de adoração e relacionamento com Deus? Jesus dá algumas pistas disso quando, ao entrar no templo de Jerusalém, expulsa os que estavam fazendo daquele lugar local de comércio e não de relacionamento com Deus. Porém, sem ele ser uma autoridade religiosa judaica reconhecida por eles, tal como os sacerdotes que ali ministravam, por isso lhe perguntaram de onde vinha sua autoridade para realizar tal ato. A resposta de Jesus em João 2, 19 a 21 foi: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Com esta forma simbólica de falar, Jesus informa que o local de encontro com Deus, de relacionamento com Ele, é todo o lugar onde Jesus é o intermediário desse encontro. Santo e sagrado não é mais um lugar específico, mas a presença de Jesus torna o lugar sagrado, santo e de real encontro com Deus. Uma espiritualidade saudável não depende de lugar sagrado, templo especial, mas da presença de Jesus que durante o culto torna aquele lugar sagrado. E este culto continua mantendo a dimensão pública e comunitária, pois é o conjunto de pessoas que adoram a Deus através de Jesus Cristo no mesmo local, que agora é o templo e santuário a Deus, conforme nos ensina a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo
5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Todos os verbos e pronomes estão no plural, deixando claro que casa espiritual é o conjunto de adoradores de Jesus Cristo unidos e em um mesmo lugar. Do mesmo jeito que não existe casa com uma pedra apenas, não existe casa espiritual feita apenas de uma pessoa. Por isso que o autor de Hebreus diz no capítulo 10, versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Uma espiritualidade saudável é construída através do culto prestado em conjunto com os outros adoradores de Deus que congregam por intermédio de Jesus. Mas o culto também deve ser prestado de forma particular e individual. Quando Jesus estava explicando sobre a espiritualidade do reino de Deus, em contraponto com aqueles que gostam de fazer publicidade de sua devoção a Deus, ele afirma em Mateus capítulo 6, versículo 6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Demonstrações públicas e comunitárias de culto e devoção a Deus são sinal de espiritualidade saudável apenas quando acompanhadas de um culto e devoção particular e individual. Um sem o outro é insuficiente e chamado por Jesus de hipocrisia, conforme Mateus 6,5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé e nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Você está buscando desenvolver uma espiritualidade saudável, elegendo lugares sagrados? Ou está deixando de praticar o culto público comunitário por pensar ser desnecessário, pois já faz sua devoção pessoal e particular? Ou o contrário, participa do culto público comunitário e não faz o culto pessoal e particular? Se respondeu sim a qualquer um destes questionamentos, então você precisa de transformação. Espiritualidade saudável é saber que a presença de Jesus torna os lugares em templos de adoração a Deus e que culto precisa ser comunitário e individual. Quer saber mais de como desenvolver uma espiritualidade saudável? Continue conosco nesta jornada dos 50 dias de transformação.